Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos novamente para mais uma série dos nossos estudos bíblicos com respeito ao livro de Lucas. E eu convido você agora a orar comigo. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada por esse encontro. Eu oro para que o Senhor nos conduza, nos abençoe e tome o controle desse momento. Aplica a tua palavra nos nossos corações para a glória do teu nome. Eu te peço isso, amado Pai Celestial, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como é que você está hoje? Está bem? Está alegre? Está feliz? Começando mais uma semana na presença de Deus? Amém? Estamos aí juntos estudando a Bíblia já faz um bom tempo, não é verdade? E é um prazer estar junto com você para poder falar da palavra de Jesus e aprender junto com você também. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o contexto do Sermão da Montanha a partir do olhar de Lucas. Na semana passada eu te falei, se você quisesse, né, te convidei a ler Lucas, o Sermão da Montanha, né, no capítulo 6, e também a ler o Sermão da Montanha a partir do capítulo 5 em Mateus, fazendo assim uma comparação. Não sei se você pôde fazer isso, se você não fez, fica aqui o convite para você fazer depois desse nosso encontro, que é tão breve, não é verdade? Então, durante a semana, eu te convido a ler o Sermão da Montanha, para que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração de uma maneira mais profunda, porque nada como a boa, né, perfeita palavra de Jesus, não é verdade? Vamos ler juntos então o capítulo 6? Vamos ler alguns versículos, não vamos ler tudo, tá bom? A partir do versículo 17 e até o versículo 49, nós temos o que seria assim um resumão, né, do Sermão da Montanha. Mas nós vamos focar em um versículo apenas. Então eu vou ler só até chegar a esse versículo, tá bom? Vamos começar no versículo 17. E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele e curava todos. Olha que coisa linda, né? Bom, lindo de se ler, mas eu não imagino que tenha sido muito confortável para Jesus ser apertado e tocado por todo mundo. Imagina a situação. Todo mundo queria tocar em Jesus para ser curado. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais, os profetas. Então aqui nós lemos um resumo das bem-aventuranças a partir do olhar de Lucas. E se você ainda não está acompanhando os nossos estudos há muito tempo, eu queria te convidar a entrar aí no site da igreja e procurar, que você vai ver, nós postamos durante 7 semanas seguidas as bem-aventuranças a partir do enfoque de Mateus, e cada um dos nossos encontros nós abordamos uma das bem-aventuranças, tá bom? Então nós não vamos tratar isso aqui porque já foi tratado. Mas ai, versículo 24, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, os que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também.
E agora ele vai continuar explicando o porquê que ele defende que nós devemos fazer isso. Por que Jesus estabelece isso como uma regra áurea do seu reino. Ele vai dizer, olha só, no versículo 32. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E aí ele vai explicando como que essa misericórdia é revelada na prática. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E aí ele continua explicando a profundidade desse ensino, e para isso ele vai usar uma parábola. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentais tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Então aqui ele está explicando sobre o julgar, sobre o olhar o outro sem perceber primeiro as nossas próprias realidades. Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de abrolhos. O homem bom do seu bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na terra. A outra versão diz na areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Até aqui, então, nós vemos o resumo do Sermão da Montanha de uma maneira belíssima, feito por Lucas a partir do seu contato com aqueles que estavam ali, ouvindo diretamente de Jesus, como nós já pudemos perceber estudando Lucas. Irmãos, ele não estava lá, mas ele ouviu as pessoas, elas registraram para ele. E ele colocou isso no papel para o Teófilo, mostrando a riqueza, a beleza, a profundidade dos ensinos de Jesus. De fato, a fala de Jesus é tão bonita, tão profunda, tão maravilhosa, tão impactante, tão cheia de riqueza ideológica, de conceito do que é a beleza da vida e como a vida deve ser vivida, que até aqueles que não se converteram ao cristianismo, como é o caso, por exemplo, de Gandhi, chegam a reconhecer, e ele chegou a reconhecer, que esse material era suficiente para ensinar uma sociedade como viver. É interessante isso. É um material tão rico. E aqui está o que nós poderíamos dizer a lei áurea, A máxima da máxima desse conteúdo todo, o amor.
revelado de uma forma prática, de uma forma simples, de uma forma direta, sem muitas, digamos assim, voltinhas. Jesus falava direto. Ele explicava para as pessoas de tal forma que uma criança, um adulto, um sábio, um profundo estudioso da lei conseguia entender, assim como um iletrado, assim como aquele que não teve acesso a nenhum tipo de educação. Jesus queria que as pessoas fossem incluídas e ele queria que elas entendessem o quanto elas eram amadas o tempo todo. E Lucas mostra isso com uma beleza muito grande. Aqui Jesus está criticando todo o sistema injusto, toda a forma de abuso, de exclusão. Jesus está criticando isso de uma forma belíssima, mostrando para nós que aquilo que nós semeamos nós vamos colher. Que uma árvore, se ela é boa, o fruto que ela vai dar realmente é bom. Que um homem que é bom, ele vai tirar do seu coração o tesouro que ele guarda ali, coisas boas. Jesus vai mostrando o tempo todo como que o ser humano deve lutar para viver. E é lutar, porque não é fácil. Ele diz que às vezes nós vamos ter que nos renunciar, abrir mão dos nossos direitos, né, para ter paz. Vamos ter que deixar aquele que é ímpio, que quer tirar as coisas de nós, tirar mesmo, tirar e levar. Tem um amigo pastor que diz, né, quando o Senhor está dizendo ali, se o seu inimigo te pedir para você dar para ele a túnica, né? Aqui, olha só, vamos ler que é bem bonito esse aqui. Amai os vossos inimigos e fazei ao bem aos que vos maldizem. 27, 28. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica lhe recuses. Desculpa aí, viu? Custei achar a letra pequenininha. Nem a túnica lhe recuses. Um amigo meu, pastor, disse, né? Que é basicamente, se a gente estivesse contextualizando, atualizando, seria mais ou menos assim. Se o assaltante te pedir a moto, você está dirigindo, ele fala assim, me dá a sua moto, você dá para ele também o capacete, fala, ó, põe o capacete para você não sofrer um acidente, ou para você não ser multado. Então, assim, se te pediu a túnica, dá também a capa. Não recuses servir. É difícil? Isso não é fácil. Não é fácil renunciar. Não é fácil ceder, não é fácil perder. Não é fácil perder para um amigo, quanto mais perder para um inimigo. Para aqueles, e aqui Jesus está falando inimigo, ou seja, existem pessoas que vão ser realmente nossos inimigos, não porque nós escolhemos, mas porque elas querem se posicionar dessa forma. Mas quanto a nós, e aí vem uma regra maravilhosa, áurea mesmo, que Jesus nos ensina, algo belíssimo, quanto a nós, a nossa disposição deve ser sempre de receber o outro, de incluí-lo, de aceitá-lo, de vê-lo com o melhor olhar possível. E isso também é muito difícil. Isso requer renúncia. Isso requer de nós dedicação, requer de nós um olhar humilde, requer de nós uma dependência total e completa do Senhor Jesus. Mas ele vai dizer que quando nós o imitamos, nós podemos dizer de fato que alcançamos a perfeição. Olha que coisa linda, porque ele é perfeito. No final do capítulo, ele vai dizendo que o discípulo, ele não vai ser superior ao mestre, não é verdade? Mas se a gente imita Jesus e se a gente aplica essa regra áurea, nós vamos parecer com ele de fato, não apenas de palavras. As nossas ações serão de fato ações que revelam a glória dele. E aqui eu queria destacar um versículo só, que para mim é um versículo maravilhoso. Eu sei que é o preferido do meu esposo, que ele já me disse, né? E eu acho esse versículo muito forte também. Eu parei para pensar nele hoje. É o versículo 31 e fala assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. É interessante, né? Porque geralmente na hora que a gente reage, a gente não se coloca no lugar do outro. A gente está olhando só a partir do nosso olhar, do nosso foco, do nosso ponto de partida, da nossa realidade. Mas aqui Jesus está pedindo para a gente sair desse universo onde nós somos o centro. Descentralizar, né? Parar para pensar a realidade a partir do olhar do outro. Então, do jeito que a gente quer e espera ser tratado, a gente deve se esforçar para tratar o outro.
Aquilo que a gente espera receber, a gente deve semear. Aquilo que a gente espera colher na vida, em termos de relacionamentos, em termos de vivências, em termos de experiências, nós devemos fazer isso também, de uma forma prática. Isso não é bonito? Isso não é o suficiente para a gente pensar a semana inteira? Eu não sei você, mas isso me desafia muito. Quando eu sou convidada a pensar, convidada pelo Senhor Jesus a pensar e a ver a vida a partir do outro, e não a partir de mim mesmo. E essa talvez seja a grande diferença do cristianismo para com as outras religiões. Para mim, na minha opinião, talvez é a maior de todas as diferenças. Porque o cristianismo é a religião onde o homem não é o centro. Você já parou para pensar nisso? Se você for para as religiões, as mais diversas religiões aí, não vou citar nenhuma aqui, mas você vai observar que sempre o ser humano está ali como o agente da história, o centro da história, o objetivo final e último. A felicidade desse ser humano, que é o centro, muitas vezes ela é o centro do centro na religião, na prática de vida da religião. A felicidade, o êxtase, né, o alcançar uma nova dimensão de espiritualidade. Mas no cristianismo não é assim. No cristianismo, olha o que Jesus está falando, o outro vem primeiro. Quando eu coloco o outro em primeiro lugar, quando eu vejo o outro antes de ver a mim mesmo, quando eu procuro entender a realidade do outro e priorizar isso antes de priorizar a mim mesmo, aí sim eu me torno parecido com Jesus. Porque Jesus amou e se entregou. E por ele amar e se entregar, ele disse não a si mesmo. Você sabe muito bem que no Getsemane, ele lutou contra si mesmo. Ele renunciou a si mesmo. Ele disse, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele se entregou por mim e por você. E essa é a máxima de um cristão. Viver a vida dessa forma. Jesus disse que se alguém quer vir após ele, tem que fazer o quê? Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cada dia sua cruz e segui-lo. Jesus também disse que se nós amarmos a nossa vida, nós vamos perdê-la. Mas se nós renunciarmos à nossa vida por amor a Ele, e a renúncia passa por isso, muitas vezes abrir mão dos nossos direitos, abrir mão das nossas prioridades, abrir mão de sempre ter a razão para ter a paz. Buscar a paz e empenhar-se para alcançá-la, e isso muitas vezes custa bastante. Dependendo então da personalidade, do temperamento, custa muito mais. Algumas pessoas preferem morrer do que perder a razão. A maior parte das brigas, das contendas, das discórdias, elas passam por isso aí. Passam por um indivíduo que não para pensar as consequências das suas ações. E toma ações precipitadas, fala coisas que não deveria ter falado, não é verdade? Age com o uso da força em vez de parar para pensar e depois agir, em vez de tentar racionalizar ali, raciocinar, colocar aquilo de uma forma mais clara, esperar passar a ira. Nós muitas vezes precipitamos. E eu me coloco aí nesse ambiente, porque muitas vezes eu precipitei e falei o que não deveria ter falado, fiz o que não deveria ter feito. Isso porque eu ainda estou longe de ser como Jesus quer que eu seja. Essa é a máxima para um cristão, ser como Jesus. E Jesus está dizendo, olha, se você quer receber algo, você tem que plantar uma semente boa. Se você quer colher uvas, você não pode plantar abrolhos. Entendeu? Você não pode plantar uma coisa ruim se você quer colher uma coisa boa. Do jeito que você espera que alguém faça com você, ou você gostaria que fizessem com você, você deve fazer. Isso é lindo. Isso é profundo e é libertador. Isso é cristianismo.
Cristianismo é isso aqui. É a disposição para dar outra face. É a disposição para caminhar a segunda milha. É a disposição para renunciar. É a disposição para olhar o outro a partir do óculos de Jesus. É como se alguma coisa que está te incomodando no outro, está te incomodando muito. E aí Jesus vai falar, né? Às vezes é um argueiro que está no olho dele. A conduta, a forma como ele age. Está te incomodando, está te incomodando. Jesus fala, olha, presta atenção. Primeiro, tira o que está no seu olho, a trave. Tira aquilo que está ofuscando a sua visão, que está te impedindo de ver claramente. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, você não está conseguindo enxergar direito. Você está vendo a coisa errado aí, distorcido. Coloca meu óculos. Olha como eu olho. É como se Jesus estivesse dizendo isso, em outras palavras. Coloca o meu óculos. Tá vendo? Agora você está vendo o outro a partir do meu olhar. Agora você está vendo essa realidade aí a partir do meu olhar. Agora você está vendo essa questão problemática a partir do meu olhar, a partir da minha visão. Então, isso nos impede de ser hipócritas. Porque o hipócrita é aquele que quer que o outro viva uma coisa que ele mesmo não consegue viver. O hipócrita é aquele que quer impor algo para o outro que ele nem se esforçou para praticar. E Jesus diz que o cristianismo não deve ser marcado pela hipocrisia, mas pela sinceridade, pela abertura, pelo serviço, pela doação, pela renúncia, por uma vivência, mais do que por um discurso. Né? Um dos grandes seguidores de Jesus, Tiago, né? Ele vai falar na sua epístola, a epístola que leva o seu nome, que muitas vezes a gente pode, pelas nossas obras, mostrar a nossa fé. Deveria ser assim. As nossas obras deveriam falar muito mais alto. E a nossa fé ser revelada pelas nossas ações, mais do que pelo nosso discurso. Tem um provérbio árabe, muito interessante. Eu não conheço o autor, mas basicamente diz isso. Desculpe, mas a sua vida está falando tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. O dia que um aluno meu me mostrou esse provérbio, eu fiquei, que provérbio perfeito. Fiquei ali encantada. Nós fizemos um trabalho sobre provérbios, ditados populares, e ele trouxe esse. Eu achei incrível. Né? Santo Agostinho disse certa vez, e depois São Francisco de Assis repetiu novamente, vá e pregue o evangelho, e se for necessário use palavras. A máxima do cristianismo não é o que a gente fala, é como a gente vive, é o nosso comportamento, é a nossa vida, é o nosso testemunho. Então Jesus está dizendo, viva, seja você mesmo, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, e aprenda a ver o outro a partir do meu olhar. Seja sincero e transparente. Viva a vida com mais leveza. Às vezes as coisas que você segura, elas são um peso que te impedem de caminhar. Se o outro quiser tirá-las de você, deixa ele levar. Né? Não briga por essas coisas. Não briga. Interessante isso. O evangelho é o evangelho da paz. Jesus disse que a paz deveria preceder qualquer fala. Ele disse, na hora que você chegar numa casa, a primeira coisa que você deve dizer é, paz seja nesse lugar. Ele falou isso para os discípulos. Quando Jesus saiu daqui, ele disse, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. E ele falou para nós que nós deveríamos andar em paz. Deveríamos praticar a paz. Ele diz para nós que nós devemos ser pacificadores. E uma das formas de ser pacificador é usar o óculos de Jesus. Usando o meu aqui só para servir aqui como um símbolo para você, para reforçar a mensagem. O óculos de Jesus, pedir Jesus para nos ajudar a ver o outro a partir do olhar dele, como ele enxerga o outro. E aí, com a graça do Senhor,
pela misericórdia dele, nós podemos chegar a fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Amém? Que nessa semana nós possamos, pela graça de Deus, nos empenharmos a fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Você topa essa parada junto comigo? Eu sei que é difícil. Eu sei que é. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos nos empenhar pela paz. Podemos nos empenhar para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros e para fazer isso que Jesus quer que a gente faça. Estabelecer alicerces firmes na nossa vida. Construir a nossa história e a nossa realidade como um homem sábio que fundamentou a sua casa numa rocha. E aí vem as tempestades, vem as situações difíceis e não conseguem destruir, porque está na rocha. Em vez de construir numa terra ou numa areia, construiu na rocha. É difícil, tem que cavar fundo. A gente tem que cavar fundo dentro de nós mesmos para que essa essência possa aparecer. Fundamentados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, que é a pedra angular, podemos construir uma história firme de amor, doação, serviço, entrega, renúncia muitas vezes. E podemos ter uma semana maravilhosa, para a honra e glória do nome dele, para que o reino dele venha e a vontade dele seja feita em mim e em você, através de nós. Amém? Uma semana abençoada e maravilhosa para você. Um beijo no seu coração. Viva a melhor semana da sua vida. Para a glória de Jesus.